Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem sair da terceira página para a primeira página. Essa foi uma pergunta feita pelo André no meu último vídeo e que estou eu, André, respondendo a sua pergunta, achei super interessante. Vamos lá? Meu nome é Márcio e eu sou analista de marketing digital da Rios Marketing. Bom, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é a seleção de palavras-chave. É óbvio que se você selecionou uma palavra-chave que tem um grau de dificuldade muito alto, obviamente você não vai conseguir ranquear nela logo de primeira. Isso daí pode ser avaliado com algumas ferramentas do tipo SEMrush ou o Ahrefs, tá? É óbvio que se você está tentando ranquear para essa palavra-chave que é de altíssima dificuldade, né? Existem outras empresas bem maiores que já estão ranqueando para essa palavra-chave em primeira página. O que quer dizer o quê? Que eles têm muito mais relevância do que a tua página. Então, o que você tem que fazer é mostrar para Google que o teu site, que a tua página, que a tua palavra-chave tem mais relevância do que a deles. Óbvio que se você escolher uma palavra-chave super difícil de ser ranqueada, vai ficar muito complicado de você escalar o teu ranqueamento de terceira, quarta página para a primeira página de uma vez só. Mas é possível fazer, tá? Isso daí é possível mostrando para Google que você tem relevância naquela palavra-chave. Ou seja, você vai demonstrar para Google que a tua página está recebendo vários cliques, vários compartilhamentos, que você tem um conteúdo que é de realmente muito valor dentro daquela página para tentar levar ela para a primeira página. Uma outra situação muito frequente é o erro na parte de otimização do teu site ou no teu código. Por exemplo, a velocidade de abertura do teu site, se a tua palavra-chave está colocada corretamente lá dentro, se ela aparece dentro do contexto corretamente. Vamos seguir o seguinte raciocínio aqui, tá? Primeiro a gente tem que acessar o problema e tem que ver onde é que está. Eu não sei exatamente a plataforma que você está, mas as dicas que eu vou te dar vai com certeza se aplicar a um site Magento, ou a um site WordPress, ou a um site em HTML5, não importa. O fato é que o teu site vai passar por esse processo para você entender primeiro o problema. Os problemas muito comuns que a gente vê é o pessoal ir no achômetro, tá? Muitas das vezes a pessoa acha que é uma coisa, mas não tem certeza. Então a melhor maneira de se identificar o problema no teu site é acessando isso através de relatórios, tá? Eu utilizo determinados relatórios muito específicos para eu poder entender aonde que está o problema dentro daquele site, tá? Então, alguns dos programas que eu utilizo, tá, é o Ahrefs. Tá? O Ahrefs é uma solução de rastreamento de backlinks, de análise interna do teu site, que permite com que eu veja a fundo se você tem meta-descrições duplicadas, meta-títulos duplicados, se você tem tags H1, H2, H3 duplicadas dentro da tua mesma página, enfim. Tem como eu ver uma variedade de situações muito grande dentro do teu site que pode estar influenciando o ranqueamento daquela palavra-chave dentro da Google. Eu utilizo também o WooRank. WooRank, eu vou botar a descrição aqui embaixo. Essa é uma ferramenta muito boa para você analisar, de uma maneira geral, como está o SEO do teu site. Vai analisar a taxa de compressão, vai analisar todas as tuas tags, a densidade de palavras-chave, vai analisar a quantidade de caracteres dentro do teu título, a quantidade de caracteres dentro da tua descrição, vai ver se você tem a tua palavra-chave injetada dentro do teu título, dentro da tua descrição, que isso é importante, dentro da tua própria URL, né? Isso aí são todos detalhes antigos já, são básicos, né, de SEO, que a gente já conhece. Ah, Márcio, mas eu já fiz isso tudo. Ok, a gente vai chegar já no ponto muito importante, onde eu vou estar te passando algumas dicas de como a gente, depois que acessou isso tudo, a gente pula para a parte de otimização profissional dessa tua página para aumentar o ranqueamento dela. Outra ferramenta que eu utilizo é a Webmaster Tools, tá? E essa ferramenta da Google é indispensável. Outra ferramenta que eu uso muito boa, tá, é o PageSpeed Test da Google, tá, que é da Developer Tools da Google. Se você passou pelo WooRank e fez o teu relatório básico lá dentro do Ahrefs
e corrigiu todos esses detalhes lá dentro, ok, você já passou dessa fase, muito bem, a gente pode virar a página e ir para a segunda etapa. Vamos dizer que o Márcio esteja tentando ranquear para vídeos aéreos, ou seja, vídeos de drone, né? Drone photography. E eu criei um post no meu site e eu publiquei esse post e eu caí lá em terceira página no resultado. Por que eu caí em terceira página e tem várias outras pessoas ranqueando na minha frente? Porque eu sou uma agência de marketing digital, SEO, que não tem muito a ver com drone, né? Muito menos fotografia aérea. Então, obviamente, que eu não tenho tanta relevância para estar lá na frente. Agora, se eu quiser ter relevância para essa área, eu tenho que montar todo um contexto dentro do meu site, onde o Google entenda que eu estou executando esse serviço e que a partir desse momento eu tenho relevância para estar aparecendo nesse serviço. Tá? E para isso daí eu tive que fazer, a gente teria que fazer algumas modificações, como por exemplo, a inserção de novos conteúdos, textos, por exemplo, de 1.000 a 2.000 palavras, em pelo menos 5 páginas diferentes, né? Você vai ter que ter uma área de serviços, esse título dentro da tua área de serviço, na tua navegação principal, que é importante você ter isso lá em cima no teu header, né? Então, essa estruturação de conteúdo dentro do teu site é muito importante para demonstrar relevância, tá? Relevância de conteúdo interno. Lembre-se que a gente está falando todo do conteúdo interno do teu site, e não do conteúdo externo ainda, e não do que a gente vai fazer externamente. Então, preparar essa base, sedimentar, fazer um alicerce sólido do teu site é muito importante. Você tem que ver se o teu Robots Text está configurado. Às vezes vai aparecer lá no relatório Rank, meu site tem o Robots Text. Opa, mas espera aí, como é que esse Robots está configurado? Cara, eu já acessei assim, sei lá, uns 1.000 websites que eu já trabalhei, talvez mais que isso. E eu vejo muito frequentemente diversos erros bloqueando alguns tipos específicos de bots dentro do Robots Text, tá? Então, assim, não existe uma fórmula 100% que vai se encaixar dentro do perfil do teu site, porque você pode ter diversos tipos de configuração acontecendo, mas o Robots Text dentro do teu servidor é o que define o crawling do teu site, ou seja, o que define quais bots podem chegar lá, quais robôs podem chegar lá e verificar que tipo de informação que tem no teu site. Se você tiver algum tipo de erro lá dentro, isso vai definitivamente acabar com o teu SEO, você não vai conseguir ranquear nas palavras-chave que você quer. Outro ponto importante, tá, é a questão do sitemap. Eu já me peguei algumas vezes preso em algumas situações onde eu desenvolvi o site. E óbvio que no processo de desenvolvimento eu não vou enviar um sitemap para Google ainda, né, através do Webmaster Tools. Eu vou botar o pé no freio, vou esperar o desenvolvimento do site, vou publicar esse site, vou oficializar a publicação, vou aprovar esse site todo e aí eu volto para fazer a publicação do sitemap e iniciar o processo de SEO, né? Então, o que acontece com isso daí? Muitas das vezes eu mesmo me pego deixando passar aí 2, 3, 4 dias, já começando dentro do SEO e lembro, putz, eu tenho que mandar meu sitemap lá dentro do Webmaster Tools. Então, fica ligado porque não enviar esse sitemap lá dentro pode ser um problema, tá? E você não vai conseguir indexar muito rapidamente algumas palavras-chave. Outro ponto muito importante, tá? É o teu HT-Access. Esse HT-Access, cara, ele vai definir vários fatores que vão aparecer no relatório Rank, por exemplo, tá? E se você não tiver eles bem definidos lá dentro, tá, de acordo com os padrões da Google que eles pedem, eles definitivamente vão tirar alguns pontos e não vão te dar a relevância necessária para isso daí, tá? Então fica ligado, porque no HT-Access você vai colocar informações do tipo compressão de arquivos, né? Você vai indicar determinadas situações de segurança do que pode ser acessado dentro do teu site, o que não vai ser acessado. Então, assim, algumas informações bem técnicas, bem específicas, que são criadas dentro do teu HT-Access através de alguns plugins mesmo. Às vezes essa informação é criada automaticamente dentro do teu site, dentro do teu HT-Access, e isso daí pode definitivamente prejudicar o teu ranqueamento se não tiver feito corretamente atualizado, tá? Outro ponto muito importante que você tem que levar em consideração é a criação
a instalação do teu certificado SSL, tá? O certificado SSL hoje em dia, aqui pelo menos nos Estados Unidos, quem não tem o certificado SSL hoje no site foi banido das buscas, tá? Não foi banido, vai ser banido daqui, acho que esse ano agora de 2018 vai estar sendo banido das buscas. Por quê? Porque exige um determinado nível de comprometimento de segurança teu com o teu usuário final. Quando a Google vê que você tem um certificado SSL, ele te dá um bump para cima no teu ranking. Ele vai dizer assim, opa, peraí, esse site agora aqui tem maior relevância do que os que não têm esse certificado SSL. E acredita, porque 90% dos clientes que eu venho lidando no Brasil não têm certificado SSL ainda e estão perdendo uma oportunidade muito grande de melhorar o ranqueamento deles. É muito importante que a gente tenha listadas todas as palavras-chave LSI no teu site, tá? Ou seja, você tem que saber quais são as palavras que a Google costuma prestar atenção ao redor do teu conteúdo que realmente geram relevância para aquela palavra-chave que você está querendo ranquear, tá? Então a tua palavra-chave entrou lá no título, entrou na tua URL, entrou na tua descrição, entrou no contexto do teu conteúdo e, obviamente, você vai ter que colocar outras palavras-chave relacionadas àquela palavra-chave dentro do teu conteúdo que vai sinalizar para o Google que o teu conteúdo tem mais relevância do que os dos outros que não possuem essa informação. Então, daí hoje, a necessidade de você ter conteúdos estritamente bem definidos, com muita informação, com muito detalhe, falando sobre aquele assunto em particular. Outro ponto importante que você deve estar olhando são os dados estruturados. Se a Google colocou os dados estruturados dentro do Webmaster Tools, obviamente é por alguma razão, né? Então deve ter alguma importância, algum significado de estar lá dentro, né? Então você tem que, obviamente, prestar atenção nos seus dados estruturados para ver se não existe algum tipo de erro, tá? Se você não sabe o que é dados estruturados ainda, ou tem dificuldade em entender ou como codificar o teu site com os dados estruturados, é melhor você dar uma pesquisada. Dentro da própria Google, eles vão te falar bastante sobre os dados estruturados, mas também eu te recomendo contratar um profissional que possa entrar e implementar os dados estruturados dentro do teu site, tá? Dependendo do tipo de site que você tenha, isso pode levar muito tempo para ser implementado, como pode levar alguns minutos simplesmente instalando um plugin no WordPress que vai facilitar e vai gerar esses dados estruturados automaticamente para você. Então, algumas ferramentas aí de análise de dados estruturados são com a própria Google, tá? Você pode ir no Fetch as Google, né? Que é a primeira ferramenta e mais importante de todas, que é onde você começa, dentro do Webmaster Tools. Você entra e vai ver lá um linkzinho, Fetch as Google, clica nele, digita a URL que você tem, clica nela e dali você vai seguir as instruções na tela e ele vai te dizer qual que é a situação atual dos seus dados estruturados. Se houver algum problema lá dentro, você ainda tem a opção de ir para uma outra ferramenta, que é um assistente de dados estruturados, que vai te dar uma análise melhor em tempo real de qual a situação dos seus dados estruturados na tua página. A gente já acessou, já viu quais foram os problemas internos que a gente encontrou, a gente já falou do conteúdo agora que a gente tem que estar adicionando na nossa navegação, a gente tem que estar criando pelo menos aí umas 3 ou 4, 5 páginas de conteúdo relativos àquele tópico, né? Preferivelmente a gente vai colocar um link lá na navegação do site falando a respeito. A gente vai criar esses blog posts, vamos otimizar eles, vamos colocar a quantidade suficiente de informação lá dentro, para aí sim a gente gerar esse contexto todo de conteúdo relevante para Google. Bom, essas dicas que eu vou estar passando para vocês agora, tá? Elas são aí um pouco mais avançadas para poder agora sim alavancar o teu ranqueamento para um outro nível, tá? Esses todos que eu acabei de passar com vocês funcionam muito bem e eles vão definitivamente melhorar o teu ranking, mas se você já fez isso tudo, tá tudo 100% e ainda assim você está preso na palavra-chave em segunda ou terceira página, isso daqui que eu vou passar para vocês agora definitivamente vai mudar a tua história e vai te levar para um resultado melhor, tá? Eu não posso te garantir primeira página porque eu não sou dono do Google, tá?
Mas e se alguém te prometer primeira página, corre, porque não tem absolutamente noção nenhuma do que está falando, tá? Então, primeira dica vai aí para vocês, tá? Dá uma olhada quando você terminar de fazer a tua página, você criou todo aquele conteúdo, você otimizou tudo, você está tudo redondo. O que você vai fazer agora? Você vai dentro de cada página do teu site e você vai criar um link para a página que contém a palavra-chave que você quer ranquear. Tá? Essa daí vai indicar para o Google que o teu site, de todo o teu site, a página que maior tem relevância é aquela página que contém a tua palavra-chave principal, que você quer subir de ranqueamento. Ou seja, linkagem interna. Tá? Essa parte de linkagem interna, muita gente deixa passar batido, continua adicionando conteúdo dentro do site, não linka o conteúdo internamente, eventualmente não vai ter relevância naquela palavra-chave, porque o Google está escaneando o teu site e tem 200 páginas lá dentro, mas elas não estão se falando, elas não falam entre si, então umas não enxergam as outras, o que acaba causando um problema de relevância para o Google. E eu vou te dar agora 3 dicas externas que vão melhorar o teu ranking. Número 1, redes sociais. Tá? Pega essa tua página que você está querendo ranquear com essa palavra-chave, vai para as redes sociais, cara, e distribui, pulveriza dentro das redes sociais. Eu não estou falando só do Facebook, tá? Estou falando redes sociais no geral. Tá? Estou falando LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, Google+, tá? Não é só uma rede social. Você tem que distribuir isso daí dentro. Ah, mas eu fui lá, já publiquei, tá tudo lá. Tá, mas você impulsionou esses posts? Você garantiu que eles estão tendo visualizações? Que eles estão tendo sinais de rede no geral? Né? Ou seja, sinais de rede são medidos através de quê? Comentários, compartilhamentos, curtidas, circuladas, né? Isso aí, enfim, são determinadas métricas que estão sendo analisadas em relação à tua página. Ou seja, quantas vezes a pessoa acessou daquela rede social a tua página? O pessoal está batendo na tua página e está saindo? Ou eles estão continuando navegando dentro do teu site? Né? Isso aí é outro ponto que eu vou chegar com vocês. Mas, voltando nas redes sociais, tá? É muito importante você divulgar dentro das tuas redes sociais. Então, distribui, pulveriza esse conteúdo e faz o pessoal comentar, compartilhar, curtir, e para que você tenha o maior volume de sinais de rede possível e imaginário para aquela página lá. Tá? Uma outra dica muito boa, tá? É o e-mail marketing. Tá? Pega a tua lista de e-mails do teu Hotmail, tua lista de e-mails em geral, tá? Cria uma listinha, faz um disparo com essa tua página para os teus amigos, para as pessoas que você conhece, tá? E dentro desse e-mail você pede a elas que façam um comentáriozinho lá dentro do teu artigo. Por exemplo, quando a gente lança um artigo, hoje é de praxe, a gente solicitar a outros nomes da indústria que avaliem aquele conteúdo para você. Né? Ou seja, se eu fiz um post falando sobre voos de drone, eu vou lhe mandar um e-mail lá na DJI, que é quem fabrica o Phantom, e vou pedir a algum dos técnicos deles que avaliem o meu site, o meu post sobre aquele assunto que eu estou falando ali dentro. E aí no final eles vão dar aquela comentada lá embaixo no teu site, vou deixar um comentáriozinho que a DJI teve lá, que analisou e que gostou daquele post. Enfim, isso é, claro, um exemplo fácil de se entender, mas eu mandaria esses e-mails solicitando que as pessoas entrassem na tua página e deixassem um comentáriozinho lá dentro dela para poder aumentar o teu ranking, aumentar a tua relevância dentro daquela palavra-chave. Bom, o SEO externo ou off-page SEO, tá? Existe uma controvérsia muito grande em relação a isso daí, porque uns chamam de Black Hat SEO, outros chamam de White Hat SEO. Eu digo o seguinte, não tente inflar os seus rankings com links falsos hoje em dia. Isso vai prejudicar absurdamente o seu ranqueamento. Então, em hipótese alguma, compre links ou tente manipular o algoritmo da Google com coisas forjadas, tá, dentro da internet, que
porque eles não são bobos, eles lidam com isso o dia todo, tá? O algoritmo deles é mais inteligente do que você imagina. Então eu não recomendo, em hipótese alguma, você tá inflando os teus rankings com backlinks que não sejam altamente, que não sejam criados manualmente, tá? Que eu tô, então, com isso aí dito, ok? Eu vou partir para isso daqui. Backlinks. Bom, qual uma maneira fácil de você começar a conseguir backlinks relevantes para o teu site? Cria um conteúdo extremamente interessante. Coloca na tua página. Pô, escreve a fundo sobre aquele assunto em particular, que outras pessoas vão estar lendo o teu artigo, né? Assim que eles começarem a enxergar o teu artigo vindo das redes sociais, você vai eventualmente distribuir esse conteúdo, as pessoas vão ler, vão curtir e, obviamente, elas vão começar a linkar para o teu conteúdo. O algoritmo da Google não é bobo. Então, quando você cria uma situação dessa de criação de backlinks, você está dizendo pro algoritmo da Google que várias pessoas estão linkando para o teu site, mas peraí, ninguém está falando a respeito? É muito estranho, né? Então, é muito importante você ter noção de que os backlinks têm que ser criados naturalmente e eles têm que ser feitos de uma forma muito natural. Blog comments, né? Comentários em blogs e fóruns e etc. Tá? Uma coisa que ajuda muito o teu ranqueamento é você entrar em outras páginas que sejam do teu mesmo nicho, tá? Comentar a respeito do produto que está sendo mencionado dentro daquele fórum, dentro daquele blog, né? E deixar um linkzinho de referência da tua página e falar assim, olha, dá uma olhada no meu site que eu também tenho um conteúdo parecido com o teu, de repente você vai achar informações aqui dentro que sejam mais relevantes até do que as que estão sendo faladas aqui dentro, né? Ou você deixou de falar sobre isso daqui, eu estou falando sobre isso daqui. Então, quando você entra em alguns blogs específicos da tua indústria, tá? E faz esses comentários e deixa esses comentários e começa a compartilhar com essa pessoa, começa a conversar com essa pessoa a respeito desses comentários, é quando você começa a ver um retorno muito bom. Eu recomendo aí você estar fazendo tipo uns 5 a 10 por dia, né? E variar o comentário, não vai postar o mesmo comentário dentro de todos os posts, porque o Google vai te entender que você está fazendo spam, né? Então é importante você estar dentro do contexto do comentário, tá? Que você estiver fazendo ali dentro. E é isso aí, ó. Se você curtiu meu vídeo, compartilha, curte, comente, deixa sua mensagem aí pra mim, qualquer pergunta que você tenha, deixa aqui embaixo, vai no meu site, dá uma olhada nos nossos artigos, rioxmarketing.com, compartilha nas suas redes sociais e dá uma curtida aí embaixo que é muito importante pra gente. Tá bom? Obrigado, te vejo na próxima.